E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e vou continuar falando então de Michel Foucault. Continuo respondendo o que é discurso para Michel Foucault. Então vamos lá. No primeiro vídeo eu procurei definir, ainda que de forma não muito objetiva, mas procurei definir o que é um discurso. Fiz uma apresentação muito rápida e simples de um texto do Foucault de 1969, que é um autor, e usei um exemplo para ilustrar o que eu estava dizendo. Agora eu vou então continuar a minha discussão sobre o tema e vou abordar um texto muito importante de Foucault de 1970 chamado A Ordem do Discurso, que é a aula inaugural do Foucault quando ele ingressou no Collège de France no início dos anos 70. Nesse texto ele traz algumas questões bem mais específicas do que no texto que é um autor. Então, por exemplo, ele vai dizer que existem alguns mecanismos externos de controle dos discursos. Então, existe algo que está fora do discurso, mas que controla aquilo que acontece no interior do discurso. Por exemplo, estratégias de interdição, né? Quer dizer, não se pode falar sobre determinados assuntos, ou rejeição de um discurso, ou oposição entre verdadeiro versus falso. Essa é uma estratégia muito utilizada, né? Normalmente o sujeito que está sendo assujeitado por um discurso, ele sempre tem a ilusão de que ele está no âmbito do discurso verdadeiro e ele está refutando um discurso que é mentiroso. Ele nunca se coloca naturalmente do lado do discurso que é discurso mentiroso. Mas ele diz que também existem alguns mecanismos internos de controle do discurso, né? Então, por exemplo, alguns discursos assumem um caráter bastante especial. Algumas sociedades privilegiam determinados discursos, ou algumas pessoas são privilegiadas ao estarem na situação de enunciar um discurso. Também, naturalmente, alguns autores têm uma autoridade bastante especial, né? Então, nesse momento de pandemia, a gente sabe da importância que os médicos estão assumindo publicamente. Eles vêm o tempo todo falar, olha, eu faço ciência, eu sou o agente da ciência, eu sou aquele que pode dizer a verdade sobre os fenômenos. Deixar bem claro, né? Eu não estou contestando a autoridade dos médicos em termos de medicina, mas a gente sabe também que o campo da medicina, como qualquer outro campo, é sempre um campo sujeito a conflitos, a tensões, a divergências de opiniões, né? E também o Foucault fala, um outro mecanismo interno é o mecanismo de disciplinarização dos discursos. Esses discursos estão sujeitos a disciplinas, a normas, a regras, coisas que podem ser ditas, coisas que não podem ser ditas, sujeitos que estão bloqueados e não podem dizer as coisas, né? Não podem assumir a fala na sociedade. Ele fala ainda de mecanismos de regras de funcionamento dos discursos. Por exemplo, rarefação. Discursos sobre determinados temas são raríssimos. Criação de sociedades de circulação restrita dos discursos, né? Então, há textos literalmente herméticos que só podem ser acessados, né? Ou discursos que só podem ser assimilados por sujeitos que pertencem a um grupo muito restrito. Ou difusão de doutrinas e de educação. São regras que vão dizendo o que funciona, o que não funciona, o que pode ser dito, o que não pode ser dito. Depois ele fala em mecanismos de análise dos discursos. Isso aqui é muito legal porque o Foucault começa a se aproximar de um campo mais prático. Como é que eu faço uma análise do discurso? Quais são os elementos que eu posso utilizar para fazer uma análise do discurso? Então ele fala, primeiro, existe um conjunto crítico. Então, por exemplo, vai envolver algumas atividades. Procurar cercar as formas da exclusão. Quando você estiver analisando um discurso, você precisa estar atento àquilo que foi excluído nesse discurso. Por exemplo, você tem um discurso religioso que está falando de cura. Por que ele se cala diante da medicina, ou da capacidade da medicina de curar doenças, ou a limitação e da apropriação, e mostrar como se formaram? Então, procurar cercar as formas de exclusão, de limitação, de apropriação, e mostrar como se formaram para responder a que necessidades e como se modificaram e se deslocaram, que forças exerceram efetivamente, em que medida foram contornados. Há uma série de preceitos que ele diz que vai ajudar a formar um conjunto crítico. Quer dizer, você pega esse discurso e você tem que analisar como é que esse discurso se constituiu, como é que
que ele se relaciona com outros discursos, o que está sendo interdito, o que está sendo bloqueado, qual é o silêncio que existe no interior desse discurso, qual é a ênfase que está sendo dada, de que outros discursos ele se aproxima, de que outros discursos ele se distancia. E depois ele diz que a gente também deve se ocupar de um discurso genealógico. E aí você então vai pegar um discurso e vai discutir como é que eles se formaram. Como eles se formaram através ou apesar ou com o apoio de sistemas de coerção. Quais seriam as séries de discursos? Isso é muito importante no trabalho discursivo, no âmbito Foucaultiano, que a gente não trabalha com um discurso isoladamente. Se você estiver analisando um discurso especificamente, você precisa fazer aquilo, eu chamaria de contexto discursivo. Todo discurso está sempre numa relação com outros discursos. Ele está contestando, às vezes, vários outros discursos, ou às vezes ele está se aproximando de tantos outros discursos. Então, fazer esse trabalho genealógico em torno do discurso implica em contextualizar discursivamente esse discurso. Eu sei que fica redundante, mas é que em historiografia, por exemplo, a gente fala muito de contextualização social, histórica. E quando a gente faz um trabalho Foucaultiano, a gente tem que fazer contextualização discursiva. Olhar como é que um discurso funciona numa constelação de tantos outros discursos. Discutir, por exemplo, qual foi a norma específica de cada uma e quais foram as condições de aparição desse discurso. Por que um discurso não existia num determinado momento e por que ele emergiu? Por exemplo, Foucault faz uma genealogia da anormalidade. Então ele vai dizer, olha, o anormal emergiu na psiquiatria entre o século XVIII e o século XIX. O anormal não existia desde sempre, ele é uma categoria criada pela psiquiatria. Então, o que existia antes da psiquiatria criar a categoria de anormal? Então existe uma norma que está dizendo quem é o sujeito normal, quem é o sujeito anormal. E é trabalho do analista do discurso identificar quais foram as condições que permitiram que emergisse no século XVIII, no século XIX, no caso específico aqui que eu estou usando como exemplo, que emergisse um discurso que vai determinar quem é normal e quem é anormal. Eu posso agora encerrar essa série usando um exemplo da minha própria pesquisa empírica, né? Minha tese de doutorado foi sobre o diabo no campo religioso brasileiro, né? Então eu peguei uma grande denominação neopentecostal do nosso país e me detive na análise do discurso acerca do diabo dessa denominação. E o meu trabalho foi um trabalho de dizer assim, primeiro, em que consiste esse discurso acerca do diabo dessa denominação? Quais são as marcas? Quais são as características desse discurso? Então, por exemplo, eu posso dizer que esse é um discurso que tem como especificidade aquilo que eu chamei de maxidemonização. Quer dizer, algumas igrejas neopentecostais consideram que o demônio é o agente de qualquer coisa que nós pudermos categorizar como algo negativo. Depressão, doença, pobreza, desagregação familiar, dependência química, que na maioria das vezes isso é categorizado como algo negativo para a maior parte das pessoas, isso é visto necessariamente como ação demoníaca pelas igrejas neopentecostais. Agora, não basta apenas tentar caracterizar o específico desse discurso, é necessário também olhar as relações que esse discurso tem com outros discursos. Por exemplo, no catolicismo romano tradicional e assim como no protestantismo tradicional, eles estão mais ajustados a um discurso diferente. Eles não acreditam que o demônio esteja em todo e qualquer lugar ou que ele seja agente de todo e qualquer problema que afeta a vida humana. Então você já tem que pegar essa outra filiação discursiva, essa outra formação discursiva e analisar para entender, por exemplo, que as igrejas neopentecostais estão tentando ocupar um espaço que foi deixado vago pelas igrejas, tanto a católica como as protestantes tradicionais. Então, a igreja católica, num determinado momento do século XX, ou final do século XIX, disse, olha, os casos de possessão demoníaca são muito raros, nós não vamos mais tratar de possessão demoníaca, porque isso é fundamentalmente um problema psiquiátrico. Poucos casos de possessão demoníaca nós vamos tratar. E empurrou esse problema
para a medicina cuidar. O que as igrejas neopentecostais fazem? Elas pegam isso de volta, esses casos de possessão demoníaca ou casos que elas entendem como sendo possessão demoníaca, e começam a ocupar esse espaço. Existe naturalmente uma relação polêmica do neopentecostalismo com o catolicismo e o protestantismo tradicional, mas existe também uma relação polêmica desse discurso com outros discursos, por exemplo, o discurso da medicina. Se você pega no discurso neopentecostal, eles vão dizer, ó, existem doenças que os médicos não podem resolver, mas nós podemos resolver. Então, ele também está operando não só nos limites da Igreja Católica como instituição, mas está operando também nos limites da própria medicina. E isso, grosso modo, eu estou tentando exemplificar da forma mais rápida e objetiva possível, é uma das possíveis formas de fazer análise do discurso baseado na filosofia Foucaultiana. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado e não atrapalhado. Eu espero que tenha simplificado e não complicado ainda mais, tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir o vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais se você puder e deixar também as suas opiniões e as suas impressões aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.